Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Aí, vê, tá o Vinícius de Moraes lá, aí o Otto pergunta algo para ele mais ou menos assim. Vinícius, o que você acha aí? Como é que tá a juventude hoje? Aí o Vinícius responde assim, tá melhor, né? A gente tem menos preconceito do que a gente tinha e tal e pá. Aí o Otto pergunta do futuro. Aí o Vinícius, assim, não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Vinícius tinha sua alcunha de poetinha, era um cara, assim, da turma, era um cara do boteco, era um cara do samba. Era um cara que curtia a galera, ele era da turma da galera. E até brinca-se, né? O Nelson Rodrigues dizia, o Vinícius é um ser coletivo. Quando o vejo sozinho, tenho vontade de perguntar-lhe, como vai vocês? E o Otto fala, você acha que é o jovem mais velho do Brasil, né? Então tinha essa coisa toda de juventude que a gente vê nas músicas, a gente vê na poesia. Tem, inclusive, no YouTube uma excelente palestra do Bruno Tolentino sobre o Vinícius de Moraes, na qual ele expõe sua visão, com a qual eu concordo, que o Vinícius de Moraes talvez não tenha sido um poeta maior dentre os nossos poetas maiores, porque ficou muito preso naquele universo. Eu não lembro exatamente a palavra do Bruno Tolentino, não quero ser injusto nem com um nem com outro poeta, mas que ele ficou como que preso no universo juvenil, de aspirações juvenis. Faz sentido. E o Vinícius das Antigas, ele tinha uma promessa madura, né? Ele tinha uns poemas católicos, assim, tipo uma coisa bem... Ele estudou no Santo Inácio. Aí depois ele virou mais, né? Tipo, aí, galera, vamos lá, né? Aí... e ele foi um problema que eu acho que aconteceu ali na cultura de modo geral, que até para responder essa pergunta seria muito interessante, mas aí acho que ninguém quer ser processado nem a live cair, porque assim, teve um momento ali entre 60 e 70 que o pessoal, sobretudo ali samba, bossa nova, encontrou um negocinho e aquele negócio virou moda entre eles. E eu acho que isso gerou alguns problemas, mas isso é uma conversa muito complicada e, assim, né, que não dá pra gente entrar. Mas vamos lá. Aí, quando o Otto pergunta assim, mas e o futuro da juventude? O que você acha? Aí ele, não sei não. Não sei, não sou muito otimista não. Sou muito otimista não. Você acha que vai dar errado? Acho que cortaram o cordão umbilical rápido demais, né? Não sei se vai dar certo, não. E o Drummond, a Leda pergunta algo parecido com a primeira pergunta do Otto. Se ele acha, o que ele acha da juventude, ele fala de algumas dificuldades que ainda se enfrenta, mas que ele é muito otimista em relação ao futuro. E ele faz questão de deixar claro que eu não sei como essas coisas se conciliavam na cabeça dele, mas enfim, não estou querendo aqui também ser irônico com o Drummond, não vou duvidar da inteligência do sujeito que de fato era um grande artista. Posso não gostar de uma coisa ou outra que ele fez, mas que era um grande artista, tinha verve, isso é inegável. E ele fala que é muito otimista, por quê? Porque as universidades estavam começando a se expandir, e isso era sinal que muito mais jovens iam ter muito mais acesso à literatura e à arte. Isso certamente ia deixar as coisas melhores. Obviamente ele errou. Ele acertou no aspecto sociológico. De fato, tivemos uma expansão das universidades. Mas o que isso significou em termos de profundidade intelectual, de desenvolvimento das pessoas? As pessoas parecem estar mais inteligentes, mais burras, mais despersonalizadas ou mais individualizadas? Mais conscientes de si e livres, ou massificadas e cativas pelos ditames da cultura? Então veja, por que eu estou falando disso?
Porque talvez na cabeça dos dois houvesse uma perspectiva de finalidade. O que significaria a juventude dar certo ou não para eles? Isso fica um pouco no ar. E o que significa para nós o brasileiro dar certo ou não? Para a gente poder responder essa pergunta, como eu disse, a gente teria que responder a várias outras. Eu acho que um caminho é a gente trazer primeiro para a escala individual. Porque o que eu vejo hoje, não sei se os senhores concordam comigo. A gente a gente reclama muito bom, a gente viu também pelos resultados eleitorais em 2022 que estamos num país dividido e de ambos os lados há acusações recíprocas de ideologização ou coisa do tipo. Eu penso em ideologia nos termos lá do Chesterton. Acho que foi o Chesterton que disse que ideologia era um enlouquecimento de uma verdade. E, bom, há verdades em denúncias de ambos os lados. Eu creio que de ambos os lados. Porém, o que acontece aí? Para o pessoal que é disso que se chama de direita e tudo mais, muitos aprenderam a dizer que as coisas estão ficando feias, os costumes eles estão se acabando, não tem mais moral, não tem mais nada. As pessoas estão ficando mais burras. Educação paulo-freireana está acabando com todo mundo. As pessoas aprendem, de fato, às vezes, com profundidade o que isso quer dizer, outros só por um reflexo de massa, repetem tais bordões porque, afinal de contas, dá um senso de identificação deles com o espectro com o qual eles querem se identificar. E mais ainda, no caso esses são chamados patriotas. Você vê que do ponto de vista dos referentes da língua começa a ficar um pouco complicado? Eu sou patriota na medida em que eu pertenço a um grupo que ele é meramente reacionário. Reacionário no sentido do Nelson Rodrigues, né? De reagir contra tudo aquilo que não presta segundo a opinião deles. Então, se eu só reajo contra as coisas que eu acho que não prestam, do ponto de vista do discurso público e do posicionamento, e do verde e amarelo que eu coloco no cantinho da minha foto ali no Zap ou no Instagram, então eu já sou patriota. Se eu estou na frente de um quartel, então eu sou patriota também. Eu estou pegando isso como exemplo porque ele é mais grosseiro, mas se a gente olhar em diversos outros aspectos, nós brasileiros, isso está plenamente ilustrado, fartamente ilustrado no nosso retrato literário, nós somos muito apegados a esses atos externos, como se esses atos externos eles fossem suficientes às nossas aspirações. A velha alma exterior, né? Do espelho lá de Machado de Assis. Do Machado de Assis, exatamente. É a alma exterior. Muito bem lembrado. Então, no culto dessa alma exterior, esquece que existe essa alma interior, né? Que o personagem lá, acho que é Jacobino o nome dele, usa uma laranja para ilustrar. E aí o que acontece? As pessoas esquecem, portanto, que o Brasil de fora ele é o Brasil de dentro. Muito bom, legal, você reagir contra o que não presta, o que está atrapalhando a sua nação. Só que tem um detalhe. O Brasil daria certo, então, aqui eu estou transpondo do brasileiro para o Brasil, o Brasil daria certo, então, se nós pagássemos menos impostos, pudéssemos ter mais armas de fogo, tivéssemos mais liberdade, tá tudo bem. Então, o Brasil daria certo se ele copiasse os Estados Unidos? Claro, acho que é melhor você não ser escravo do Estado, porque o Estado, a tributação do Brasil, não, aspas, rouba. Digo aspas porque eu não penso assim, imposto é roubo, não penso exatamente assim. Acho que a discussão é um pouco mais complexa. Ele não rouba só teu dinheiro, ele rouba teu tempo. Quantos meses, se você colocar em termos de tempo, quantos meses do ano são só para se dedicar ao governo? Quanto tempo da tua vida? Tempo que tu podia estar com teus filhos, tempo que tu podia rezar, tu podia ler alguma coisa. Quanto disso o governo te toma?
Isso realmente é uma coisa grave. E realmente um país é meio que inviável desse modo. Mas eu não sei se eu gostaria de viver num país igualzinho aos Estados Unidos. Eu não sei se eu gostaria. E então, assim, esses patriotas e, claro, muitas pessoas com bons sentimentos, querendo o melhor para o seu país, mas assim, o quanto que eles se dedicam a conhecer um pouco desse país? Porque, veja, eu acho que para o brasileiro começar a dar certo, ele tem que começar a se perguntar o que significa ser brasileiro. E o que que ele, com o que ele se identifica quando ele se chama de brasileiro. Porque, assim, cara, é óbvio, nós somos brasileiros, então a gente se identifica com o gracejo. Pô, a formatação desse programa, a forma como você trabalha, por exemplo, Rasta, assim, é uma coisa muito brasileira. E isso é muito legal. O Olavo, assim, tinha uma forma muito brasileira. A gente vê alguns clipe do molejo. Isso é um bagulho bem brasileiro também. Mas o brasileiro não é só o molejão. Sim. Até o Nelson Rodrigues, de quem eu sou um profundo admirador, ele falava o seguinte também nesse programa do O tem várias crônicas, né? Dizendo que o brasileiro ainda ia conquistar o seu lugar. O brasileiro é o único povo que faz piada em velório e tal. Tudo bem. O problema é que a gente faz piada até no nosso velório. Nós levantamos tal como um Brás Cubas malabarista e ficamos fazendo malabarismo com a nossa própria caveira. Pô, muito legal um povo fazer isso. De fato, é difícil ver outro que faça, mas o quanto que isso é realmente bom. Essa jocosidade nossa, eu não vejo exatamente como uma virtude, nem como um vício. Eu acho que é um recurso. Porque onde eu vejo isso de modo positivo? Para mim, um dos momentos mais gloriosos da nossa história, o momento mais glorioso, assim, de dar orgulho de você se sentir patrício, é quando a gente olha, por exemplo, a campanha dos pracinhas na Segunda Guerra. Pô, os caras eram malucos. Os outros ficavam admirados. Os caras iam para cima, não tinham medo, eram valentes. Tem até um documentário da BBC no YouTube, mostra eles faziam um concurso de calouros entre eles, ficavam compondo sambinhas lá. Eu acho que é excelente você ter esse recurso em meio ao cataclismo da guerra. E outra coisa também, a gente pode escutar toda essa porcaria musical que a gente tem hoje, né? Da indústria que eu não chamo de fonográfica, eu chamo de fenográfica. E beleza, tem uma coisa que é bem brasileira ali, talvez, não sei, numa figura como a Anitta, em outras coisas assim. Que outro lugar do mundo você poderia ter, sei lá, o Barão da Pisadinha? Acho que só nesta terra e nesta terra aqui. Como diz o Manuel Antônio de Almeida, né? Desta terra e deste estrume que nascer esta flor. Não, estas flores só podem nascer nas nossas terras. Mas aí quando você escuta um negócio rasta, tipo Baquianos Brasileiros número 2. A primeira vez que eu ouvi sobre o canto do Capadócio, mas sobretudo o trenzinho do Caipira, Uhum. cara, eu lembro que eu me arrepiei e me emocionei um pouco, porque assim, eu gosto muito de música clássica e me crucifiquem todos, mas eu gosto mais, por exemplo, de Wagner do que de Beethoven. E eu gosto muito do Lied alemão, né? Schubert, Schumann. E eu sinto uma ressonância profunda em mim. Eu tenho muito dessa coisa que é da minha geração, essa coisa meio tristonha e tal. Temperamento ajuda também. Mas é uma ressonância sentimental que se dá numa classe mais universal. Qualquer pessoa que escuta aquilo e tem essa disposição interior na sua alma, tem espaço para esse tipo de ressonância. Mas tem uma ressonância especial num brasileiro quando ele escuta Baquianas Brasileiras, que é o sentimento de familiaridade. De algum modo, o Schubert, no Lied,
Ele ressoa algo que faz parte de mim. Mas o Heitor Villa-Lobos, não. Ele ressoa algo que, assim, sou eu também. É como se alguém estivesse contando uma história da minha família. Eu faço parte daquilo. Aquilo faz parte da minha história. Eu faço parte daquela música. E, pô, quando eu escutei essa a primeira vez, eu pensei, caraca, algum brasileiro fez isso. Graças a Deus. Alguém nos colocou numa música desse tamanho. Caramba. Assim, cada um desses brasileiros que faz uma coisa grandiosa, eu digo que aquele brasileiro deu certo. Eu acho que Heitor Villa-Lobos deu certo. Alguém pode dizer, não, mas ele deu certo como músico. Não sei se ele deu certo como brasileiro. Mas olha, cada brasileiro que se eleva e traz junto consigo a sua identidade como brasileiro, ele eleva toda a identidade brasileira. Ele mostra o que é possível como brasileiro. Um homem como Heitor Villa-Lobos mostra o que é possível como brasileiro. De certo modo também, homens como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Olavo de Carvalho, Nelson Rodrigues, todos eles mostram o que é possível como brasileiro. Cada um com seu aspecto. Um Gustavo Corsão, José Geraldo Vieira. O melhor retrato literário que a gente tem da campanha dos pracinhos na Segunda Guerra está em O Albatroz de José Geraldo Vieira. Pelo menos do que eu li, para mim, esse foi o melhor. E como o Sérgio Milliet disse, sim, mostrou que o brasileiro não está só no curral da América Latina, mas ele nos levou para o mundo inteiro. O brasileiro tem o seu lugar na discussão europeia, tem o seu lugar no modo de fazer literatura na Europa. O Zé Geraldo fez isso. E por que nós, como brasileiros, não estamos talvez dando certo? Porque a gente reclama que esses homens morreram, a gente reclama que a gente tem uma cultura de bosta hoje, cultura comunista, não sei o quê, tudo bem. E o que você faz para colocar no lugar disso? Pessoalmente, o que você faz? Porque, olha, uma coisa que eu sempre falo, não existe opção de uma pessoa viver fora da cultura. Não existe, por mais que você não queira ler, não queira ouvir uma boa música, não queira ver um bom filme, e você tem total liberdade de não querer essas coisas. Mas entenda uma consequência não possível, mas certa, do exercício da tua liberdade em afastar-se desses bens. É que se você não cultiva algo dentro de si, pensa no teu coração, na tua alma como um jardim. Se não é você que põe a mão no arado, que tira as daninhas, planta o que você quer e ornamenta ao seu modo, alguém vai fazer isso por você. Porque nós somos seres sociais e somos permeáveis ao que é cultivado socialmente. E hoje o que é cultivado socialmente é para transformar todo mundo em escravo da sua pubis, escravo do bolso, escravo do estômago e, portanto, gera-se uma sociedade de cativos. Porque você se deixa ser cultivado desde fora. E o Brasil, infelizmente, como quer trazer para si todas as modas culturais mais deletérias, e tem aí emissoras de televisão que propagam essas coisas, tudo isso que essa emissora ou emissoras fazem está em nós em alguma medida. Cara, eu posso fazer o que eu quiser, posso ler esse trem aqui todo. Banheira do Gugu tá na minha cabeça, não vai sair nunca mais. Entendeu? Patrimônio material brasileiro. Pois é, beleza, pode ser que não exerça mais tantos efeitos sobre mim, mas tá aqui. Eu assisti durante muito tempo, também acho que foi muito por isso que eu fiquei ali muito aferrado com o Charlie Brown Jr. Eu assisti Malhação durante muito tempo, assisti um monte de novela da Globo. Cara, eu acho que foi isso que me fez um jovem muito romântico e muito retardado também. E quanto tempo eu demorei até chegar numa fase da vida em que eu podia fazer aquilo que o Olavo propunha como processo de desaculturação?
que é você fazer isso, escolher o que você cultiva dentro de si. Então, o brasileiro, se tem alguma chance de dar certo, é só por meio desse processo. Ele passar a não viver só para cultivar a sua alma exterior, porque muitas vezes não somos nós que cultivamos a nossa alma exterior. Porque você vê pelo próprio conto do enfermeiro, né? A perspectiva de cultivo é de alteridade. É para o que o outro vai ver, como o outro vai julgar, como o outro vai recepcionar. Isso só produz pessoas massificadas. Pessoas massificadas são muito mais suscetíveis a discursos ideológicos. Pessoas muito suscetíveis a discursos ideológicos, dentro em pouco tempo, não hesitarão em mamar na carótida do seu semelhante que não partilhe da mesma convicção ideológica. Então não é só a culpa da ideologia que o brasileiro deu errado, não é só culpa do Paulo Freire que o brasileiro deu errado. O brasileiro continua dando errado e continuará enquanto não escolher querer dar certo. Enquanto eu não escolher olhar um pouco para esses homens que elevaram a dignidade da pátria e, portanto, entender que o que eles atualizaram como possibilidades humanas são possibilidades humanas para mim, eu vou continuar sendo um bosta. Não quero aqui dizer que necessariamente só quem for um pouco lido e erudito tem possibilidade de dar certo como brasileiro. Eu digo aqui porque, afinal de contas, eu estou falando para muita gente e essa é uma possibilidade que ela está aberta para todos. Mas é claro que o seu João, que ele não lê nada, mas ele está todo dia, de madrugadinha, né, batendo enxada na roça, parando para rezar de vez em quando, tomando sua cachaçinha que ninguém é de ferro, de vez em quando dando uma pitada, vai ali matar uma galinha, não deixa faltar nada para o filho dele, esse cara eleva a dignidade da pátria também. É claro. Né? E ele tanto é digno que ele também foi objeto de vários dos nossos artistas, né? Como que chamavam lá na época do modernismo novo os romances da terra, né? Eles estão lá, né? Esses pobres diabos rurais estão lá no Zé Lins, estão lá no Graciliano, na Raquel de Queiroz, no próprio Ariano também, que veio bem depois, mas estão lá. E eles também dizem algo sobre o que é ser brasileiro. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, como essa pergunta tem muitas possibilidades de resposta, enfatizar a necessidade que as pessoas tomem responsabilidade pelo que elas cultivam ou pelo que é cultivado nos seus corações. Porque sem isso não tem como ninguém, inclusive, tomar controle e assumir uma posição de autonomia diante da própria vida e, portanto, contar a história que quer contar. Porque na nossa história pessoal, todos nós três, a partir do momento que nós escolhemos viver e viver uma certa vida e ter um certo plano, nós estamos vivendo como brasileiros. E, sobretudo, aqueles que se propõem a ter um trabalho cultural, bom, ou a gente vai elevar ou vai rebaixar a dignidade do que é possível um brasileiro fazer, do que é possível um brasileiro criar. E eu, nesse sentido, eu acredito que nosso povo tem muito recurso. Nós temos muito recurso. A nossa língua é um negócio fabuloso. Os nossos registros literários, a gente consegue pegar também o que vem de Portugal, Camões, Padre Vieira, assim, não falta coisa, Fernando Pessoa, não falta coisa para a gente se elevar. Se a gente não faz isso, muitas vezes é porque a gente não quer. Ficar no Zap mandando fake news e vídeo de ar é muito mais maneiro, né? Assim, não dá trabalho. Perfeito. Perfeito. Poxa, que resposta, hein, embaixador? Gostei. Uma resposta bonita. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.